Olá, boa noite. Estou a dizer boa noite porque são cerca de 8 horas da noite e estamos a gravar esta pequena conversa, que não vai ser bem uma conversa, vai ser mais uma palestra sobre gestão de menopausa que a doutora Anne Gompel vai fazer para nós. Acontece que estamos a celebrar a Semana da Menopausa, envolvido naquilo que todas nós sabemos que acontece no dia 18 de outubro, em que se celebra o Dia Mundial da Menopausa. E, nesse sentido, a Associação Portuguesa de Menopausa, a Vidas, tem vindo ao longo dos 3 últimos anos a organizar uma semana com iniciativas onde todos os dias, à volta do Dia da Menopausa, há uma iniciativa diferente de literacia e de favorecimento, digamos assim, em relação ao tema e às matérias de menopausa. Nesse sentido, estou muito entusiasmada porque temos pela primeira vez connosco a doutora Anne Gompel. A doutora Anne é francesa, nasceu em França, mas vive em Portugal há alguns anos, no Algarve. Ela fala muito bem o português, apesar dela achar que não, mas fala muito bem. E só um breve detalhe, que não é um detalhe, é um por maior muito interessante, é que a doutora Ana é considerada dentro dos experts de menopausa, em termos mundiais, uma das pessoas mais influentes e que é procurada pelas organizações médicas internacionais, quando é preciso fazer algum estudo e alguma orientação para o tratamento e para os cuidados em menopausa. Portanto, é uma sorte e um privilégio muito grande ter connosco a doutora Anne, e eu quero agradecer-lhe por esta oportunidade e por estar a colaborar no Advisory Board da Associação Portuguesa de Menopausa. É para nós de um valor inestimável. E sem perder mais tempo, vou deixá-las com a doutora Ana. Ela vai fazer uma abordagem da menopausa, dos cuidados e tratamentos relacionados com menopausa, e fazer algumas comparações muito importantes, nomeadamente em relação aos riscos que nós consideramos os mais importantes relativamente ao tratamento do cancro da menopausa, que é o cancro da mama, quando na realidade há riscos bem piores a que nos podemos sujeitar. Muito obrigada, Ana, uma boa palestra e vou deixá-la então. Obrigada. Muito obrigada, Cristina. É grande prazer para mim de estar com vocês esta noite e agradeço a Cristina pelo seu convite. E sem perder tempo, vou começar a falar da menopausa. Ok. Então, a transição menopausica e a menopausa acontecem entre 45 e 55 anos. A média idade da menopausa na Europa e nos Estados Unidos é de 51 anos. Mas a esperança de vida das mulheres é de 83,50 anos em Portugal, mas se uma mulher faça 60 anos, ela vai ter mais 27 anos de vida. Então, é muito importante de ter envelhecimento o melhor possível. A transição menopausica e a menopausa são períodos de modificações hormonais e estas modificações podem haver consequências para a qualidade de vida das mulheres e, a mais longo prazo, para as das mulheres. Um ponto especial que é muito importante de continuar
a contracepção até mais ou menos 1 ano após o fim das menstruações, que é a definição da menopausa. Depois, após 1 ano, após o fim das menstruações, o risco de gravidez é muito, muito baixo. Agora vou apresentar os níveis das doenças cardiovasculares e das doenças oncológicas e os fatores de risco em Portugal para mostrar que é importante de fazer esforço para mudar esta figura, para baixar a prevalência, a frequência destas doenças. As causas de morte em Portugal são, a primeira causa são as doenças cardiovasculares, como vocês podem ver aqui. Aqui são representados os números de óbitos, o percentage de óbitos por doenças de aparelho circulatório e tumores malignos para homens e mulheres. A taxa de óbitos para mulheres é de 55%. 55% dos óbitos são como doenças cardiovasculares são mulheres. No que diz respeito aos tumores malignos, a taxa das mulheres é de 40%. É importante de conhecer os fatores de risco das doenças cardiovasculares para no Portugal. Mais de 1 sobre 4 das pessoas entre a idade de 60 e 79 anos tem diabetes, que é uma doença associada a risco mais elevado de doença cardiovascular. No respeito às mulheres, a proporção são 11% de mulheres têm diabetes. 40% sofrem de tensão arterial, 1% colesterol elevado e 20% têm hábitos tabágicos, que é muito grande fator de risco para doenças cardiovasculares e também para o cancro do pulmão. Óbitos não é só associado às doenças cardiovasculares e aos cancros, mas também na doença ano vão morrer como um Alzheimer em Portugal. No que diz respeito aos fatores de risco de cancro, é importante de conhecer implementar uma prevenção, se pode ser, e discutir a indicação do tratamento hormonal da menopausa. É importante de conhecer a história familiar de cancros de mama, do ovário, do cólon, que poderia ser hereditário, não é obrigatório, mas poderia ser. Uma densidade mamária na mamografia alta é factor de risco de cancro de mama. Haver uma história de biopsia mamária como o diagnóstico de hiperplasia atípica do tecido mamário é também fator de risco de cancro de mama. E depois há alguns fatores reprodutivos, a idade da menarca precoce, a idade da menopausa tarde, a idade da primeira gravidez tarda, uma nulliparidade, infertilidade são fatores de risco para o cancro de mama e também alguns destes para o cancro do úterus do endometrio.
Obesidade e diabetes são muito importantes como fator de risco para o cancro do cólon, de mama e também do endométrio. O estilo de vida também pode aumentar ou diminuir o risco, o sedentarismo aumenta, atividade física ajuda a diminuir, o tabagismo é risco muito elevado para o cancro do pulmão, e o consumo de álcool e a nutrição são também fatores que podem mudar o nível de risco. No respecto ao nível de risco de osteoporose, uma história familiar de fratura do colo feminino é importante a conhecer também, porque vai indicar a praticar a avaliação da osteopenia ou osteoporose por uma mulher, uma avaliação individual, função da história familiar, uma história de fratura vertebral prévia, um período de amenorreia, o tratamento com corticoide, IMC baixo, alcoolismo e também o tabagismo são fatores de risco importantes para a osteoporose, uma imobilização prolongada, o síndrome de malabsorção, alguns tratamentos específicos, inibidores da aromatase que são usados por mulheres com cancro de mama, também análogos da GNRH e tratamento antirretrovirais. A densidade mineral óssea é indicada, obrigatória, em presença destes fatores de risco, mas poderia ser discutida no início da menopausa ou nos 2 anos seguintes, porque a perda da óssea, da mineralização, vai ser maximal maior os 2 anos imediatamente depois da menopausa. A avaliação do nível de risco de osteoporose pode ser calculado como score que se chama FACS, que integra todos os fatores de risco, a idade da mulher, e vai predir o nível de risco. O consumo de cálcio é muito importante. Depois da menopausa, o consumo por dia de cálcio deveria ser entre 800 e 1 grama per dia. E a vitamina D não é obrigatório de avaliar a vitamina D, depende do contexto clínico. E o esporto, a atividade física como esporto em carga, como o peso do corpo sobre as articulações é também fator para diminuir o risco da osteoporose. Então, quais são os sintomas climatéricos? Não são obrigatórios, são o mais clássico são as afrontárias, os suores noturnos, pode ser o primeiro sintoma durante a período da transição menopáusica, problemas de sono, que não são raros, falta de energia, aumento de peso como uma modificação da repartição da gordura para o abdômen, e esta gordura é associada com algumas modificações metabólicas que são a avaliar sistematicamente, triglicerídeos, o colesterol, a glicemia, e também fator de aumento da pressão arterial. É muito importante de avaliar a pressão arterial neste período da vida.
A libido baixa e os sintomas de seca vaginal associado a problema de sexualidade e também aqui vai dizer síndrome genito-urinária da menopausa, não apenas a seca vaginal, mas também pode acontecer problema de infecções urinárias, uretrites. É muito importante, como seu médico, destes problemas. Pode acontecer que a mulher tenha bocadinho de dificuldade a falar disso, mas é muito frequente, é normal e pode ser tratado muito facilmente para melhorar a qualidade da vida e dores de articulações. Então, os sintomas climatéricos não vão existir para todas as mulheres. Pensamos que a volta de 70, 80% das mulheres vão haver no mínimo destes sintomas, mas a volta de 30% de mulheres por quem estes sintomas vão ser associados realmente com uma diminuição muito importante da qualidade da vida. Então, é importante de tratar e não aceitar isso como natural. É passagem, é período específico da vida das mulheres que não vai demorar toda a vida, mas durante este período, que pode ser também associado a uma depressão por causa de fatiga, de dificuldade familiar e tudo, e problemas de sono que são difíceis a aceitar. E é importante de falar com o médico para ser ajudado neste período que não vai demorar toda a vida. Então, qual é o papel do THM? É o tratamento mais eficiente para tratar os sintomas climatéricos e melhorar a qualidade da vida. É formalmente demonstrado que pode prever e adiar a osteoporose e as fraturas pós-menopáusicas. Alguns estudos randomizados americanos e estudos observacionais europeus da Europa demonstraram que o tratamento da menopausa pode prever os cancros do cólon. Não é fator de aumento dos os cancros, não é verdade. Pode prever os cancros do cólon. E, mais importante, diminuir a prevalência do diabete de tipo 2, como para todos os tipos de tratamento hormonal da menopausa. No que diz respeito às doenças cardiovasculares, não há papel do tratamento para a prevenção secundária, que quer dizer, para mulheres que já experimentaram infarto do miocárdio ou AVC. É uma contraindicação para o tratamento da menopausa. Mas, para a prevenção primária, antes do evento cardiovascular, durante 10 anos após a menopausa, este tratamento pode diminuir a frequência das doenças cardiovasculares, que são muito frequentes, como vocês podem ver quando como os diapositivos anteriores. E pode ser, não é realmente confirmado, mas é possível que o tratamento hormonal da menopausa poderia prever, se estava usado perto da idade da menopausa, também a doença de Alzheimer. Há uma categoria muito especial de mulheres
como menopausa, que se chamam insuficiência ovárica prematura, são mulheres que vão experimentar a menopausa antes da idade de 40 anos. Para esta idade, é demonstrado que o tratamento hormonal da menopausa pode prever o risco aumento para esta população de doenças cardiovasculares, AVC e a diminuir a mortalidade cardiovascular, mas também a mortalidade geral. Então, é realmente muito importante para esta categoria de mulheres de usar o tratamento da menopausa até o mínimo a idade normal fisiológica da menopausa de 51 anos. Pode ser que o tratamento também oferece uma janela de oportunidade se o tratamento hormonal está usado entre a idade de 50 e 60 anos, 10 anos depois da idade da menopausa, e foi demonstrado que não aumenta ou mesmo ajuda a diminuir o risco cardiovascular. Mas, pelo contrário, um tratamento mais tardio após a menopausa, ou para mulheres com um nível alto, colesterol, obesidade, diabetes, há um risco de mobilização de placas de ateroma que poderiam ser associados a evento cardiovascular. Também poderia o tratamento hormonal da menopausa pode constituir uma janela de oportunidade para a osteoporose e o declínio cognitivo e a doença de Alzheimer. E foi mostrado como estudos randomizados, que são o gold standard, as melhores estudos, que o THM não afeta o risco de morte de todas as coisas, mas a partir de dois estudos randomizados, com uma idade inferior a 60 anos e como 3 outros estudos randomizados, como o tratamento hormonal da menopausa, começado menos de 10 anos após a menopausa. Estes estudos mostraram uma redução significativa da mortalidade para as pacientes, as mulheres que usaram o tratamento hormonal da menopausa. O risco relativo era diminuído em comparação para é menor de que vai dizer que vai proteger da mortalidade geral. O modo de THM é diferente entre países diferentes e pode ser associado com risco de nível diferente. Em França, usamos há muito tempo a administração da estradiol, que é a base do tratamento hormonal da menopausa, a administração do estradiol transdérmico, combinado com a progesterona micronizada, a progesterona natural, ou a dihidrogesterona, que é derivado muito perto da progesterona micronizada. Este tratamento não é associado a risco de trombose ou de AVC, não aumentou nenhum de risco de trombose e de AVC, e está associado com risco mais baixo de cancro de mama. Nos outros países, a administração da terapêutica hormonal é a maioria de estradiol peros em comprimidos, é combinado com diferentes progestativos sintéticos, e nos Estados Unidos são os estrogênios conjugados que são
da cavalla gravida. É absolutamente incrível. Como estas preparações, há risco aumenta, o risco pode ser aumentado de trombose e de AVC, e o risco de cancro de mama é pouco mais alto que com esta associação de estradiol transdérmico e a progesterona micronizada. O THM não é a causa do cancro de mama. O cancro da mama vai nascer progressivamente com diferentes eventos, durante provavelmente vai progredir mais ou menos durante 20 anos. O THM pode é evento tardio que pode haver efeito sobre lesões pré-cancerosas ou cancro oculto, e vai fazer aumentar este cancro, mas não é a causa inicial do cancro. E o risco associado com a progesterona micronizada é baixo. Até 6 anos de tratamento não há nenhum aumento do risco como a progesterona micronizada, e o risco vai ser bocadinho aumento depois, como mais longo, prazo mais longo, mas sempre mais baixo que com os progestativos sintéticos. E ponto muito importante é que estes riscos de cancro e cardiovascular podem ser modificados com estilo de vida melhor. Diminuir o consumo de álcool vai diminuir o risco do cancro de mama, e o risco depende da dose de álcool ingerida. A recomendação é meio copo de vinho por dia para mulheres, mas há uma sinergia com o THM. Então, se as mulheres são a usar o THM, é recomendado de diminuir o consumo do álcool. O exercício físico reduz o risco, todos os riscos, osteoporose, cardiovascular, cancro, mesmo para mulheres usando o THM, e também uma perda de peso vai reduzir o risco do cancro de mama, do endométrio e do colo. Obesidade, excesso de peso são associados a cancro de cólon, cancro de mama, do endométrio, pouco do ovário, doenças cardiovasculares, hipertensão, síndrome metabólico, diabetes, sintomas vasomotores mais fortes, e a prevalência da obesidade no Portugal, como vocês podem ver aqui, é de quase 40% das mulheres com uma idade de mais de 55 anos, e quase 42% para mulheres com a idade de mais de 65 anos. Então, é muito importante de fazer esforço para perder o peso, no que diz respeito aos riscos que já falei deles. A parte atribuível de cancro para mulheres da obesidade é de quase 9% dos cancros. Então, poderia ser diminuído com perda de peso, e há menos de 50% de mulheres que estão a fazer atividade física. O consumo do álcool em Portugal, mesmo para mulheres, é mais alta
que na metade na União Europeia. E a parte atribuível de cancro a consumo do álcool em mulheres no Portugal é de 3,6%, então poderia ser também diminuído. Não vamos não esquecer de falar em consulta como médico de problemas de dispareunia, de incontinência e de sintomas urinários, porque tratamento local como gel hidratante ou estrogénios tópicos 2 vezes por semana, sem riscos, sem contraindicações, ou outro tratamento local hormonal progesterone, pode ajudar, mesmo muito eficiente, podem ser muito eficientes para ajudar para suprimir estes sintomas. O Spemifene é comprimido, não sei se é usado em Portugal, não existe em França, e para a indicação são sintomas genito-urinários. A ginástico perineal é importante para, no caso de incontinência, então é muito importante de falar com o seu médico destes problemas para realmente os tratamentos são fáceis e vão melhorar realmente a vida da mulher. Então, muito obrigada pela sua atenção e não esqueci de mudar o estilo de vida precisamente neste período da vida. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, Ana. Tivemos a oportunidade de ter uma lição de gestão da menopausa extraordinária. Portanto, não é comum haver, e esta é só uma pequena observação e já encerramos, haver um médico que tenha esta facilidade de pensar na forma de se expressar de maneira a que seja percebido por quem não é médico. Portanto, espero que sim, porque desculpe-me para o meu português, que não é perfeito. Mas bom. O meu também não é perfeito. Mas podemos mudar, trocar. Ana, foi excelente. Eu acho Obrigada. que nós ficamos com uma percepção muito segura e outra coisa, atual, porque uma coisa é termos noção daquilo que se falava há 5 ou há 10 anos atrás. Outra coisa que nos interessa a todas hoje, dia 19 de outubro de 2023, é saber aquilo que os experts de menopausa dizem e recomendam para o tratamento e os cuidados em menopausa. E foi isso que a Ana nos trouxe, uma versão atualizada daquilo que é importante, levado em linha de conta para se ter uma boa menopausa. E isto é absolutamente valioso. Uma vez mais, muito obrigada. Só em jeito de Muito housekeeping. prazer. Obrigada, Ana. Só em jeito de housekeeping, este vídeo vai ficar para sempre disponível no YouTube da Associação Portuguesa de Menopausa, da Comunidade de Saúde em Menopausa, Movimento Menopausa Divertida, e também no grupo de Facebook e no Instagram. Qualquer uma de vocês que esteve atenta no ouvir a doutora Anne Gompel e queira colocar alguma pergunta, vá ali aos comentários e escreva: eu quero saber isto, eu não percebi bem aquilo, pode por favor esclarecer? Porque a doutora Ana faz parte dos membros da comunidade de saúde em menopausa e ela, logo que possa, vai responder às vossas dúvidas. Também podem mandar mensagem para mim ou mensagem para a Associação Portuguesa de Menopausa pelos meios do costume e também pelo WhatsApp.
toda a gente já sabe o meu número de WhatsApp, portanto é muito fácil. Vamos tentar, o mais rapidamente possível, dar resposta a todas. Resta-me encerrar esta sessão, agradecendo uma vez mais à doutora Ana e dizendo que para nós é um prazer continuar a contribuir para a literacia, para o empoderamento de todas as pessoas em relação à menopausa. Obrigada, Ana. Foi um gosto. Muito obrigada. Boa noite. Muito Até já. prazer, obrigada eu e boa noite. Boa noite.